Principais erros e mitos relacionados ao emagrecimento. Olá, meu nome é Michel Castilho, sou médico cirurgião, especialista em tratamento da obesidade e queria bater um papo com vocês que são os principais erros relacionados ao emagrecimento e alguns mitos envolvidos com esses processos e tratamentos. Vamos lá? Primeira coisa, eu queria falar sobre as dietas restritivas, né? Então a gente tem um monte de dieta da lua, temos dieta do final de semana, dieta da sopa. O pessoal inventa cada vez um nome novo sobre as dietas, né? Mas o que está por trás dessas questões de dietas? Quando a gente está falando de emagrecimento, a gente tem que falar de dieta restritiva, né? Atividade física ajuda, medicações ajudam, mas a base, quando eu vou falar de perda de peso, é restringir o quanto eu consumo abaixo do que eu estou gastando, e aí é onde eu tenho a queima de gordura ou emagrecimento. A gente deve fazer isso de forma controlada, de forma adequada, para que eu preserve proteína, para que eu preserve massa magra, mas essa é a base. O problema é quando a gente faz dietas restritivas sem um acompanhamento multidisciplinar, sem acompanhamento de um profissional que cuide da sua composição corporal, a gente cai naquela máxima que, infelizmente, é mais fácil perder massa magra do que gordura, e aí eu acabo perdendo muita massa magra. Um grande erro que as pessoas cometem é entrar em dietas restritivas de forma exagerada, sem controle da ingesta proteica, sem cuidado da atividade física específica, e acaba perdendo muita massa muscular, emagrece no começo, estabiliza, para de emagrecer, mesmo fazendo tudo direitinho, seguindo aquela dieta proposta, e aí paga com um reganho de peso muito grande ao abandonar a dieta, né? Então esse é um erro muito frequente e muito famoso. E as dietas específicas? Vamos entrar nesse cenário também, a famosa cetogênica, o jejum intermitente, né? Eu vou confessar para vocês que eu já fui contra essas dietas, né? A cetogênica, o jejum intermitente. Mas hoje, entendendo um pouquinho mais sobre a fisiologia do nosso organismo, o que eu entendo é que essas dietas têm seu espaço em estratégias específicas, elas não devem ser para o resto da vida, né? E a gente é cetogênica, jejum intermitente, a low carb, mas elas têm um espaço interessante em algumas estratégias. Vamos ser práticos, vou dar um exemplo prático para vocês. Então, um paciente que está com uma resistência insulínica muito alta, ele tem um percentual de gordura alta, uma resistência insulínica muito alta, e eu preciso melhorar esse cara de forma rápida. Às vezes, trabalhar ele com uma low carb ou com uma cetogênica de início é a forma mais efetiva de eu baixar o percentual de gordura rápido e baixar a resistência insulínica, né? Consequentemente, baixar a resistência insulínica. Então, eu posso dar um tiro inicial com essa dieta, lógico, acompanhando com um profissional de forma adequada, nutricionista fazendo os cálculos de forma adequada, entrando com a atividade física de forma adequada, acompanhando com exames, mas por um tempo pré-determinado para que eu atinja aquele objetivo específico e depois eu transicione para um acompanhamento com a restrição adequada, com a dieta mais equilibrada, propiciando um ganho de massa muscular, energia, performance, e aí a gente pode fazer um tratamento de forma mais adequada e duradoura, que é o mais importante, né? Pensando em constância. Mas são estratégias interessantes em determinado momento, uma coisa que a gente não tinha essa visão tão clara antigamente, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre a atividade física. Qual a melhor atividade física para o emagrecimento? Veja, se dentro do princípio, dos pilares de emagrecimento, eu tenho que ganhar ou preservar massa muscular é fundamental nesse processo, atividades que promovam essa manutenção ou esse ganho de forma mais eficaz são as atividades de escolha, concordo? Então, falando com esse intuito, a musculação é a atividade que tem a melhor efetividade, a melhor eficácia para o processo de emagrecimento. É a atividade que tem a melhor ganho de massa muscular, a melhor preservação, desde que aplicado de forma correta. Exercícios de força resistida no geral, né? Mas se a gente pudesse elencar, né? Musculação em primeiro lugar, ginásticas funcionais, atividades funcionais em segundo lugar, natação, pilates, a gente podia elencar nessa sequência aqui as atividades de escolha, né? Mas a musculação, sem dúvida, é a atividade de escolha. Lógico, quando a gente fala de atividade de força resistida, entenda que o aeróbico, importante, ele deve estar presente, mas ele não deve passar ali de 20% do tempo total dedicado à atividade física proposta para o fim de emagrecimento, perfeito? E aí que tem um mito muito grande, né, que estamos em 2025, mas a gente ainda escuta isso, né? Eu vou para o aeróbico, eu vou começar a correr que eu vou emagrecer mais rápido, né? Infelizmente, ainda hoje a gente escuta esse tipo de coisa, né? O aeróbico, ele não vai
ser responsável pelo emagrecimento tão efetivo. E voltamos a falar, é mais fácil perder massa muscular do que massa gorda. Se você for investir, já está sobrepeso ou obeso e for investir em atividade aeróbica de alta intensidade, você vai ficar sujeito a lesão, a perda de mais massa muscular, vai arrebentar teu joelho, arrebentar teu quadril e não vai chegar no objetivo que você quer. Então você tem vontade, tem a aspiração de correr, de fazer uma prova de rua, perfeito, vamos trabalhar o teu processo de emagrecimento, fortalecimento das suas articulações, da tua massa muscular, diminui o peso para diminuir a sobrecarga das suas articulações, da tua coluna, do teu quadril, do teu joelho, do teu tornozelo, e aí depois a gente vai modulando, escalonando para atividades de corrida, se é teu desejo fazer essa atividade física com frequência. Mas usar esse tipo de atividade como intuito para emagrecimento é um grande erro e ainda entra como um dos grandes mitos que ainda existem nesse mercado de emagrecimento para o início, tá? Mas se é um objetivo, a gente pode transicionar em algum momento para esse tipo de atividade física, mas como eu falei, com bom acompanhamento, com um bom educador físico, um bom médico, com uma boa nutricionista acompanhando todo o teu processo, para que a gente não pague com lesão, com danos durante esse processo, perfeito? E aí vamos falar um pouquinho sobre suplementos, né? Dentro do processo de emagrecimento, eu preciso de suplemento, né? É necessário, eu preciso tomar whey quando eu estou fazendo o processo de emagrecimento, né? Vamos lá, vamos falar de alguns deles, né? Polivitamínico, eu preciso de polivitamínico. Hoje a gente tem alguns estudos, tá? Isso já é bem robusto, que a partir dos 40 anos, usar polivitamínicos vão diminuir chance de ocorrência de doenças degenerativas lá com os seus 60 anos. Então, altamente recomendado. E aí eu tenho uma quebra de argumento aí muito boa para quem quer fazer cirurgia bariátrica, que vem falando comigo assim, poxa, Michel, mas eu vou ter que tomar polivitamínico, remédio para a vida inteira? Eu falo, poxa, quando você está na faixa de obesidade é muito grande a chance de você ter que tomar um remédio para diabetes, para colesterol, para hipertensão, ou uma série de outros remédios anti-inflamatórios para artrite, para osteoartrose, você está trocando tudo isso por um polivitamínico. Não é justa essa troca? E aí, por outro lado, agora com esse conhecimento de que a partir dos 40 vale a pena a introdução de um polivitamínico, né? Você já vai ter que estar usando. Eu brinco com o pessoal, né, que hoje eu estou com 44 anos, eu tomo 15 comprimidos todo dia pela manhã, tá? E não são para hipertensão, para diabetes, para colesterol. Eu, graças a Deus, não tenho nenhuma doença crônica. Mas eu tomo ômega 3, eu tomo vitamina D, eu tomo vitamina C, eu tomo vitamina E, eu tomo creatina pela manhã, eu tomo meu polivitamínico pela manhã. Então, a somatória dão 15 comprimidos. E são medicações, né, a ciência que eu estou aplicando hoje para que eu melhore minha longevidade, minha composição corporal, mantenha meu sistema imune em ordem, faça uma proteção cardiovascular. Então, eu usando ciência para que eu tenha uma vida mais longeva, com melhor qualidade, né? Eu quero chegar realmente na terceira idade, tendo tudo o que prometeram para a gente que a terceira idade vai ser que é a melhor idade da vida, né? Então a gente tem que começar a plantar o quanto antes isso, e o polivitamínico entra como uma dessas opções. Se você está fazendo atividade de alto desempenho, se está fazendo uma musculação bem feita, se você está passando por processo de emagrecimento, se você vai fazer cirurgia bariátrica, se você tem mais de 40 anos, usar um polivitamínico ajuda muito, tá? Creatina é o suplemento mais estudado hoje, né? A gente tem segurança de uso até em criança, o uso da creatina, tá? Então, na mulher ali, dose de 3 a 5 gramas de creatina, né? E no homem de 5 a 9 gramas de creatina dia. Lembrar que a creatina deve ser usada diariamente, ela trabalha sobre saturação, então começa a agir no nosso corpo depois de 21 dias de uso, e a gente deve usar todos os dias para que eu atinja saturação na massa muscular e colha os efeitos. E hoje a gente tem estudos mostrando até que melhora da cognição com o uso da creatina. Então, quanto antes a gente começar a utilizar, com certeza a gente vai colher benefícios. A literatura é muito robusta sobre o uso da creatina. E o whey, né? Eu preciso whey. O que é o whey protein? O whey protein, gente, nada mais é do que comida, do que proteína. Na forma líquida, né? Quando eu diluo lá de forma de pó, né? Que eu diluo, faço o líquidozinho, seja com leite, com água ou com outro insumo, para facilitar a minha ingesta. Então, quando eu atinjo a dose mínima de proteína no dia, eu uso o whey para complementar. Ou como um facilitador, estou no meio do consultório, estou no meio do trabalho, não tem como eu parar para fazer uma refeição. É prático você diluir ali um pozinho, fazer a ingesta e substituir uma refeição de forma mais prática, mais saudável do que às vezes você comer
um outro tipo de industrializado que não tem uma carga proteica adequada. Então o whey é isso, precisa? Não, às vezes você conseguindo comer a quantidade, em comida é muito melhor, sempre vai ser melhor. Eu já fiz programações de mudança de composição corporal, onde eu não usei o whey. Eu consegui bater tudo nas minhas marmitas, nas minhas refeições programadas. Eu não sei fazer o uso do whey, mas o whey tenham isso, que não é, precisa, não precisa, mas ele serve como complemento, como um facilitador do teu processo de dieta, né, de encaixar na tua dieta, perfeito? Probióticos e fibras, né? Hoje tá uma loucura falando de saúde intestinal. Não sei se já repararam, você vai na farmácia hoje, tem lá uma área enorme de probióticos e tem lá da mesma marca, da mesma família, tem probiótico da mesma linha, lá tem 4 tipos de probiótico. Da outra marca ela tem mais 4 tipos, então para diarreia, para constipação, para imunidade. Então a gente tem muito probiótico. Só para vocês terem ideia, né, depois do sequenciamento genético de 2011, as publicações sobre microbiota intestinal, elas explodiram, né, sobre probióticos explodiram. E hoje a gente tem no mercado, né, que os investimentos em estudo e em produção de probióticos, eles vão saltar de milhões para bilhões, em torno de 2 bilhões de investimento por ano só em pesquisa e desenvolvimento de novos probióticos, tá? Então é um mercado muito grande. Mas como utilizar isso? Lembrar que se a gente tem probióticos para diversas ações, usar o probiótico errado para uma situação que não é a que ele foi feito para, eu posso ser danoso, eu posso ter problemas com isso, né? E aí vamos falar sobre fibras também. Então falamos um pouquinho sobre os probióticos, né? Então o uso do probiótico inadequado, ele pode causar dano, então é importante a gente saber o papel do probiótico no processo de emagrecimento, na melhora da saúde intestinal. Então, guiado por um bom nutricionista, por um bom médico que entenda sobre microbiota intestinal e sobre saúde intestinal, pode te ajudar tanto no controle para perda de peso, para melhora da saúde intestinal, para a tua imunidade, mas tem que ser usado. E não é para todo mundo, tá? Hoje a gente sabe que disbiose, né, a famosa disbiose, a gente trata mais com alimento do que com complemento ou suplemento, tá? Então, alimento é a nossa base e pontualmente a gente vai usar probiótico ou outros suplementos nesse tratamento. A base é uma boa alimentação, perfeito? Fibras, as fibras podem ser um belo aliado para a melhora da saúde intestinal. Fibras são alimentos para a nossa microbiota intestinal, mas elas também não são obrigatórias. Eu vou usar como suplemento, é muito melhor a gente usar na alimentação, porque vão vir junto com nutrientes, com vitaminas, com minerais, mas em determinadas situações nós podemos usar como suplementos e sempre associado com uma boa ingesta de água, né? Eles podem ser aliados, mas também não é regra para usar para todo mundo, perfeito? Medicações, né? Monjaro, está na moda agora, a tisapartida, é a medicação mágica? É o que a gente tem de melhor? É o que vai resolver o problema do mundo? Vai acabar com a cirurgia bariátrica? Esse é o último ponto que eu queria falar com vocês sobre os mitos, mentiras e os grandes erros, né? Monjaro usado de forma inadequada, ele pode comprometer muito tua massa muscular, sem acompanhamento de atividade física adequada, de alimentação. Ele pode ser um vilão na sua vida e jogar você num cenário de dobrar, de piorar o teu ganho de peso, se fazer um rebote. Agora, medicação fantástica, muito boa, utilizada de forma adequada, é uma bela ferramenta, né? Semaglutida, o Ozempic, o Wegovy, saiu do mercado? Com o Monjaro agora eles não têm mais uso? Não, eu ainda uso bastante. As medicações têm os seus espaços, elas têm peculiaridades. Semaglutida ainda é bem utilizada, é um custo menor do que a tisapartida, do que o Monjaro, então ela pode ser utilizada, ela tem fator cardioprotetor superior à tisapartida, ela tem fator protetor hepático, que é muito importante, então a gente tem estratégias adequadas para cada medicação. Às vezes eu emagreço o paciente um pouquinho com o Monjaro, depois transiciono para semaglutida, porque eu melhoro custo de aderência ao tratamento, eu melhoro uma proteção cardiológica, uma proteção hepática, se é do meu desejo fazer isso. Então são medicações que ainda têm seu espaço e um bom espaço no mercado. A gente associa outras medicações, sim, tem muitas medicações que a gente associa com a tisapartida e com a semaglutida, por exemplo, Contrave, que é a bupropiona com a naltrexona, a lisdexanfetamina, que a gente tem uma série de nomes no mercado, que são medicações que vão trabalhar na compulsão. Lembra que em outros vídeos a gente falou sobre saúde mental. Então é importante a associação para ter bons resultados, né? Não existe bala de prata, não existe milagre, né? E essas medicações, elas acabaram com a cirurgia bariátrica com o balão? Não, de forma alguma. Se alguém acha que vai existir uma medicação
que vai ser a bala de prata, essa pessoa não entendeu nada sobre o tratamento da obesidade. A obesidade é uma doença complexa, multifatorial, e eu preciso entender as diversas nuances envolvidas com isso para indicar a melhor medicação no melhor momento, a melhor associação. E a medicação ela tem um limite de potência, então tem pacientes que em determinada faixa de obesidade a cirurgia ainda é o melhor tratamento, o balão ainda é uma boa opção, hoje com menor uso, mas ainda uma boa opção associado com alguns tratamentos, ainda há espaço para esses tratamentos, por isso os tratamentos devem ser feitos de forma individualizada. E aí, para encerrar, eu queria te convidar, eu tenho um vídeo que eu gravei recentemente, vai estar um cardzinho aqui, onde eu falei sobre os princípios, como emagrecer de forma sustentável e os pilares do emagrecimento. Queria muito que você assistisse esse vídeo e aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse vídeo que a gente acabou de gravar e passar aqui para você falando sobre os mitos e os principais erros no emagrecimento. Até o próximo vídeo. Grande abraço.